apresentação. Vamos falar de fato sobre a campanha. Quais os seus problemas reais? Porque eu vou dizer para vocês uma coisa. Primeira nota que vocês têm que perceber quando tentarem ler este texto. É um texto, documento, confuso e dúbio. Todo texto é dúbio e pode ser interpretado para o bem ou para o mal. Fica a critério de quem lê ou de quem ensina. Por exemplo, eles não sabem, no documento está claro, e até meus seguidores que tentaram ler vieram me falar isso. Eles não sabem o que é amizade social. Eles causam uma confusão sobre o conceito de irmãos, insinuando, sei lá, de que todos estão salvos e coisas do tipo. E assim, vamos focar agora e explicar ponto a ponto os erros e os problemas que esta campanha pode ocasionar. Em primeiro lugar, é o que eu mencionei, a confusão. A confusão é proposital. O documento todo é absolutamente, eu vou repetir, confuso, cheio de linguagem cifrada. E algumas partes são simplesmente incompreensíveis. Eu vou ler um exemplo disso para você agora e eu quero que você seja muito sincero consigo mesmo e coloque nos comentários aqui se você entendeu. Me responda, porque está lá no ponto 48 do documento, num parágrafo cujo tema é crise de pertencimento e a questão das identidades. Começa já ruim. Mas o ponto diz assim, vou até me arrumar, abre aspas, botar o óculos porque senta que lá vem água. Diz a CNBB. Há muito já se fala de uma mudança de época, ou seja, de que estamos atravessando uma importante modificação no modo como se estruturam as relações, as percepções, as interações dos indivíduos e suas posturas em relação às questões mais abrangentes, em nível socioambiental. Até aqui até que vai. E agora vem, prepare-se. Vivemos um ponto de inflexão, ou, para utilizarmos uma linguagem matemática, um salto exponencial entre avanço cada vez mais velozes de tecnologia e com ela da ciência em geral, e a linearidade da percepção humana orientada por um aparelho intelectivo orgânico, os processos comunicativos que determinam o modo de expressão das subjetividades em relação à objetividade que as cerca, pressupõem uma relação com os outros, exige uma construção de uma intersubjetividade como espaço de formulação dos sentidos e significado. Mas, gente, esse texto não é acessível para ninguém. Nem quem escreveu sabe o que está sendo dito. Cada um vai compreender de um jeito, ou todos não vão compreender. Parece um enigma da esfinge, decifra-me ou devoro-te. Será que, no final das contas, não é só burrice? É uma pergunta. Porque os termos utilizados são todos abertos, não tem significado, estrutura, linearidade, premissa, argumentação, conclusão. Não, isso dá margem para manipulação ideológica. Isso é importante. Porque eles dizem que uma das causas da inimizade é a indiferença. Isso está lá no documento. Só que assim, de que maneira a amizade social pode ser promovida com uma linguagem tão confusa, hermética e cifrada? Imagina isso sendo explicado para as pessoas simples de todos os lugares do Brasil, um texto deste, mal escrito, péssimo e vergonhoso. Olha, gente, bispos referendando um texto deste. Nós tínhamos a clareza de Santo Tomás, ou de um padre Júlio Lombaerdi, que eram padres que escreviam muito bem. Meu Deus, José de Anchieta, os príncipes da língua, para terminar uma mixórdia desta. Ou seja, este não é o único exemplo, este que é o problema. Há centenas de outros termos estranhos, revolucionários enviesados ao longo do texto. Como, por exemplo, imagina, gente, a pessoa simples, de paróquia, que está ali para viver o espírito quaresmal, ouvindo modelo socioeconômico liberal. Aí você acha que uma pessoa comum sabe o que é isso? Alterofobia, um termo jogado no texto, mal explicado. E vida que segue. Aldeia global. Também é usado assim, jogado. Ou seja, isso é propósito, obviamente. Porque o termo é queridinho, sabe de quem? Do globalismo. Marshall McLuhan. Depois vocês procuram. O termo diversidade é usado 1000 vezes e ninguém explica. É um termo aberto e que pode e certamente dará ensejo à ideologia de gênero. E ainda assim, é dito no documento que os catequistas, catecúmenos, devem ser treinados para combater o discurso de ódio. Mas adivinha? O termo discurso de ódio não é explicado, CNBB. Mais uma vez, se o documento não especifica o termo, alguém precisa explicá-lo. O ponto crucial, meus caros, da campanha da Fraternidade de 2024 é a apresentação vaga, confusa e a falta de explicação no texto. É escrito por pessoa que
que não sabe escrever. O texto é dúbio, é absolutamente dúbio e pode ser interpretado para o bem ou para o mal, fica a critério de quem lê, de quem explica nas rodas de discussão que a CNBB propõe que aconteçam em todas as paróquias do Brasil. Só que por que eles fazem isso? Você deve estar se perguntando. Mas por que a CNBB, pessoas que estudam em Roma, que tem tanta, vão escrever um texto desse? Olha, primeiro é o seguinte, como eu já te mostrei no início desse vídeo, a pressão dos últimos anos contra essas pataquadas da CNBB foi tão forte que eles já não têm mais liberdade para serem explícitos nas suas intenções. A segunda coisa é porque a linguagem dúbia, confusa, é uma técnica que inclusive foi mais ou menos criada, vamos dizer assim, pelo Jacques Derrida no seu livro Gramatologia e Dialética do Discurso. Porque o que é essa técnica, com esse nome bonito, Dialética do Discurso? Consiste em fazer o seguinte: você faz uma oposição, um jogo com um determinado termo até quebrar por completo o seu sentido. Aí você cria um novo sentido para aquela palavra, para aquele termo, para aquela expressão, e eles vão fazendo com o conceito de amizade, fraternidade, igreja. E tudo isso vai sendo ressignificado ao longo desse texto e eu vou te mostrar. Eu vou mostrar, tá? Para vocês como funciona isso, esse jogo de palavras para mudar o seu sentido. E qual é o objetivo deles com esse documento? O objetivo, basicamente, na minha percepção, de quem acompanha esse tema já há algum tempo, é diluir a identidade do católico. Isto é essencial. Então vamos a partir de agora analisar termos, conceitos importantes que a campanha da fraternidade busca ressignificar e diluir. O primeiro tema, e de maior importância no meio dessa coisa toda, é o tema da irmandade. Irmandade, ou fraternidade, como queira. Eles usam indistintamente. O ponto 93 do documento, do texto base, trata este conceito de irmandade da seguinte maneira: só é possível construir um mundo justo, igual como é o reino de Deus, olha que mal escrito, né? Se todas as pessoas envolvidas se sentirem irmãs umas das outras e viverem como tal, reconhecendo Jesus como único mestre e o seu evangelho como único ensinamento que humaniza e faz viver. Ah, você deve estar lendo, nossa, até que não está errado. Não, está muito errado. Está tudo errado. Primeiro, vocês acreditam que é possível construir um mundo justo e igual? Isto é uma mentira. O homem não tem o poder de construir o paraíso na terra, meu Deus do céu. Isso já foi dito. O meu reino não é deste mundo. Aí depois, eles dizem que vai acontecer isto, o reino de Deus aqui na terra, se as pessoas, é condicional, se as pessoas se sentirem e viverem como irmãs. E pior, basta que as pessoas só reconheçam Jesus como um mestre, ou seja, como um bom professor, como alguém a ser seguido, e o seu evangelho, ou seja, os escritos evangelhos, como um ensinamento que nos faz mais humanos e viver melhor. Ou seja, reconhecer Jesus como mestre, meu querido, o budista reconhece, o umbandista reconhece, os maçons do reconhecem, os hindus reconhecem, até ateu reconhece, meu querido. E o seu evangelho como ensinamento também. Agora, Jesus e o seu evangelho não estão aí, meus queridos, olha, assim, é duro ter que explicar isso, mas não estão aí para nos humanizar e fazer viver. Não, meu querido, Jesus veio para salvar e santificar as pessoas. A irmandade que a CNBB está querendo se basear é num sentimento e reconhecimento de Jesus como mestre, apenas. E não na certeza da fé transmitida e anunciada pela Igreja Católica de que nós somos irmãos condicional, somos filhos de Deus Pai por adoção por meio do precioso sangue de Cristo. Todo este trecho, toda esta iniciativa, toda esta campanha da fraternidade incorre num erro grosseiro de premissa, ou seja, de uma coisa que eles tomam como verdade no começo, que é a seguinte: a deturpação do conceito de irmandade. Eu não sei se é erro intencional, se é burrice ou o que é. Deus sabe, mas está errado. E isso é tão óbvio que parece que a CNBB não leu o primeiro, não é nem o segundo, o primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja Católica que ela mesma publicou. No parágrafo 1 do Catecismo diz assim: Deus convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a Igreja, e faz isso por meio do seu Filho,
que enviou como Redentor e Salvador, não como Libertador. Quando os tempos se cumpriram em Cristo e por Cristo, chama os homens a se tornarem no Espírito Santo filhos adotivos e, portanto, herdeiros de sua vida bem-aventurada. Portanto, quem não nasceu de novo em Cristo não é filho de Deus. Só é irmão quem está inserido na Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Quem é batizado e vive na fé da igreja. É simples assim. Os cristãos há uns 50, 60 anos, todo mundo sabia isso. E as outras pessoas que não são católicas, não são parte da igreja, não são batizadas? Bom, são criaturas de Deus, que carecem de conversão, mas não são nossos irmãos. Todo filho de Deus é criatura de Deus, mas nem toda criatura é filho de Deus. O ponto 24 só é mais um exemplo, dentre tantos outros nesse sentido, que diz, abre aspas, nossa fé nos recorda de que somos todos irmãos e irmãs, possuidores da mesma dignidade, o que nos dá uma igualdade fundamental, uma vez que, dotados de alma racional e criados à imagem de Deus, todos temos a mesma natureza e origem, e remidos por Cristo, todos temos a mesma vocação e destino. Viemos da Trindade e a ela voltaremos. Epa, chama o VAR. Eu vou te mostrar aqui nas entrelinhas aqui um pequeno ponto que ninguém percebeu mais uma vez. Ele começa o texto utilizando um conceito universal de irmandade. Todos somos seres humanos, independente da religião, são irmãos, irmãs. O que já vimos, obviamente, que não é verdade. Num segundo momento, ele traz a situação da Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, que está certa no que diz. Nós, criaturas, temos a mesma origem e natureza. Perfeito. Agora, o texto faz uma condicional. Ele diz, se remidos por Cristo, ou quando remido por Cristo, só aí temos a mesma vocação e destino. Vocação à santidade e o destino como o céu em comunhão com Deus, na visão beatífica. E é aqui que vem um detalhe importante. A CNBB, nessa campanha da fraternidade, nesse texto que eu acabei de citar do ponto 24, tirou uma palavra muito importante deste texto da Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II. Porque no texto original você vai ver que esse trecho termina assim, e remidos por Cristo temos a mesma vocação e destino divinos. Divinos. Não é a CNBB que fica falando Concílio Vaticano II, Concílio Vaticano II, Concílio Vaticano II, tem que seguir o Concílio Vaticano II, Concílio Vaticano II. Agora, por que a CNBB removeu a palavra divinos do texto? Qual, eu pergunto aos nossos queridos bispos da CNBB, qual a intenção de remover o termo divinos em relação à nossa vocação e ao nosso destino? É uma pergunta séria que vocês vão ter que responder perante nós e perante Deus depois. Ou seja, será que vocês querem, é uma pergunta, que a nossa vocação e destinos como humanidade seja apenas um destino e uma vocação humana, terrena, social, econômica, político-partidária? Que nossa vocação e destino se resume o quê? Instaurar o reino da igualdade, o bem-estar social dessa terra, como desejos marxistas, comunistas da teologia da libertação? Assim, além de não ter lido o primeiro parágrafo do catecismo, que fala lá sobre irmandade, que é só em Cristo, a CNBB não leu o próprio documento do Concílio Vaticano II que ela cita, a mesma Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que diz no ponto 21, aquele lá que ela citou, ponto 29. O ponto 21 diz, abre aspas, se falta o fundamento divino e a esperança da vida eterna, a dignidade humana é gravemente lesada, como tantas vezes se verifica nos nossos dias, fecha aspas. O Concílio Vaticano II está dizendo ao mundo e à igreja que se falta o fundamento divino, que é a palavra que a CNBB tirou, e a esperança na vida eterna, a dignidade que a CNBB deseja tanto para o ser humano, que os irmãos tenham, é completamente, gravemente destruída. E é isso que a CNBB está fazendo quando omite o termo divinos da vocação e do destino do homem. Por que esta omissão? Ela acaba fechando o homem na terra, sem esperança na eternidade.